Eu também sou resposta de oração. Quantas vezes meu pai reunia a mim e meus irmãos no quarto dele mesmo, no quarto dele e da minha mãe, e nós orávamos. E isso era sagrado, era de lei. Toda noite nós orávamos. Foi numa dessas reuniões de oração de noite, antes de irmos dormir, que eu vi o meu pai falar em profecia pela primeira vez. Eu nem sabia que meu pai tinha o dom da profecia. Eu nunca tinha visto. Eu tinha o quê? 15 anos? Acho que uns 14 para 15 anos. Nós estávamos reunidos no quarto dele orando. Já devia ser umas 11 e pouca da noite, porque todos dormíamos muito tarde. E aí estávamos ali já há mais de uma hora orando naquele dia, eu lembro, naquela noite. E nós ajoelhávamos ao redor da cama, a cama de casal dele, da minha mãe, e nós ajoelhávamos ali ao redor da cama e orávamos todos de joelho. E aí, num determinado momento, ele começou a falar em profecia e foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida com relação ao mundo espiritual. Ele falou em profecia de uma maneira muito diferente de como algumas outras pessoas eu já ouvi também profetizarem. Eu acho muito interessante, digamos assim, as pessoas dizerem: eu profetizo na sua vida. Meu pai, ele mal falava em português com a gente durante a profecia. 85% da profecia que ele falou foi em línguas estranhas. Em línguas estranhas. E aí ele falava a frase em língua estranha e depois traduzia para o português. Mas não toda a profecia inteira. Eu não estou falando que ele disse isso ou que depois eu perguntei e ele me contou, não. Eu acho que grande parte daquela profecia que ele falou foi para ele mesmo. E ele sabia o que ele estava falando em língua estranha. Porque ele traduzia, ele falou em português apenas algumas coisas do que ele tinha falado em língua estranha, durante a oração mesmo. Ele falava a frase em línguas estranhas, na língua dos anjos, e continuava orando e falava a frase da profecia em português. Falou comigo, com meus irmãos, com a minha mãe, com a família toda que estava ali reunida no quarto. E a maior parte da profecia foi em língua estranha. E o que eu acho mais interessante é que era como se eu soubesse desde a primeira palavra que ele estava profetizando. Não teve nada de diferente assim: eis meus servos, minhas filhas amadas, que agora eu vou profetizar a vocês. Não teve nada assim. A gente estava orando, todos orando em voz alta, e de repente ele começou a falar em profecia. Desde a primeira palavra, eu já sabia que era profecia. Espírito Santo já na hora. O Espírito Santo não deixa a gente equivocado com nada, enganado com nada, iludido com nada. O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, é a verdade plena, total. E aí foi nesse dia que nós estávamos orando. Então, é por isso que eu digo que eu sou resultado de oração também.